Oi, gente! Estamos iniciando o episódio 2 do Pode Entender. Eu sou Esther e comigo estão os nossos pastores. O pastor Petrônio, tudo na paz, pastor? Graças a Deus, tudo bem, e você tá bem? Tudo bem. E o pastor Lindbergh Moraes, tudo bem, pastor? Melhor impossível, só na glória. Ó, além deles, vocês sabem que na direção, produção e arte é o Dé. E nas externas e nos conteúdos é o Pedro Soares. No último domingo, nós iniciamos uma série nova. E essa série chama Uma Regra para Viver, baseada nos 10 mandamentos. No foco estiveram as palavras liberdade, escravidão e idolatria, com aplicação prática dos propósitos de Deus de sermos testemunhas e termos relacionamento com Deus. Bom, esse tema se encaixa no mundo moderno? É uma das perguntas que nós vamos fazer e vamos conversar aqui. Onde a maioria está querendo direitos e não deveres. Ser cristão evangélico é viver debaixo de regras? E aí, pastores? Dizem que o melhor vinho fica por último, então eu vou começar. Olha, eu acho que o tema mais intrigante do ser humano é a questão da liberdade. Que a gente começa a mexer nisso, tentando compreender como é que a gente se move no mundo. E o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles juntos procuram responder isso. E a organização do catecismo entende a mesma coisa. E começa a fazer da Bíblia um manual de liberdade humana. Como é que a gente vai viver? Como é que vamos dizer que somos crentes? Eu lembro de uma forma como eram identificados os crentes. Eu era adolescente e eu escutava dizer: você vai para a lei dos crentes? Isso para mim era muito forte, Petrônio. Eu vou lá me meter nisso, para a lei dos crentes. Isso era interior do Rio Grande do Norte. Eu escutava muito isso. Não, se é lei, deve ser uma coisa muito rigorosa. E eu escutei tanto isso que não tinha interesse. Tinha o menor interesse de compreender o que era a lei dos crentes. Eu tinha um avô que queria me convencer sem palavras, então ele não me chamava. Eu vim saber depois por que ele não me convidava. Mas eu escutava a minha avó, que era católica, com quem eu fui criado boa parte da minha vida, da minha infância e adolescência, e eu via muito ela dizer: vai para a lei dos crentes. E eu achava aquilo, já era antagônico, porque o meu avô ia e minha avó não ia. E, bom, uma boa coisa não é, vai um e outro não, né? Então eu não gostava daquilo. E eu achava uma prisão, porque o único dia que eu fui escondido para ver como era o dia da ceia, e estava tudo fechado, só podia entrar quem apresentasse um negócio lá, um negócio na mão. Eu não vi que eu estava longe, depois eu soube que era a carteirinha. Se não apresentasse, não entrava na igreja. Não, é uma prisão mesmo, então é Uma lei. É sociedade sociedade secreta. secreta. Aí eu digo: bom, então eu entendi que em nada contribuiria para um jovem livre. Nada contribuiria. Então eu me afastei. Veja, é claro que é uma maneira muito ingênua, é adolescente mesmo. Mas eu pergunto: não podia ser diferente? Já ali, né? Já não podia ser diferente? Por que apresentar essa liberdade conquistada por Cristo, uma coisa tão preciosa, de uma forma diferente? Já que a minha finalidade era honrar e glorificar a Deus para sempre, e aquela liberdade era para isso, então eu imagino que eu perdi tempo por causa de um ensinamento equivocado. Então eu começaria discutindo os prejuízos do legalismo. Ok. Legal. Eu queria falar de uma experiência que eu tive recentemente, tem umas 2 semanas, né? Tem uma pessoa que eu estou discipulando, que é uma pessoa que vem de um histórico é, parecido com esse aí. Nada ligado à igreja, evangelho, essas coisas assim. Uma família que nunca foi cristã, a pessoa não tem um passado, né, de vivência dentro de igreja e não conhece essa dinâmica que talvez para quem já cresceu em igreja ou quem vive dentro do ambiente de igreja seja mais fácil explicar o que é a Santa Ceia, coisas desse tipo, né? E a pessoa, ela vem de uma história de pseudo-liberdade. Uma pessoa que sempre teve a sua
sua vida ali livre, sempre fez o que quis, o que queria. E aí essa pessoa ultimamente ela tem passado por uma transformação, né? O Senhor tem de fato feito uma obra maravilhosa na vida dessa pessoa. A graça de Deus tá ali operando realmente uma renovação na vida da pessoa. A pessoa tá entendendo a palavra de Deus, tá entendendo o que é a vida, o propósito pelo qual ela foi criada. E a pessoa me disse o seguinte, esses dias conversando com ela, ela disse: eu jamais imaginei que renunciar coisas me traria uma verdadeira liberdade. Porque a sensação de dizer, não faça isso, não pega aquilo, não toma aquilo, né? Parece que isso não é liberdade. Eu não posso, isso está me castrando, né? Isso está me limitando, isso está me prendendo. E essa pessoa, que vem do contexto completamente do contrário, que acha, né, que fazia o que bem entendia com a sua vida, e de repente começa a não fazer mais certas coisas que fazia, diz: agora eu estou feliz. Agora eu me sinto livre. Agora é paradoxal, né? Parece antagônico, né? Parece, exatamente. Mas é mais ou menos isso que o Evangelho propõe, que é o que a gente começou no domingo, né? O Sermão da Manhã, especificamente falando, Deus vai começar a ditar a sua regra, a sua lei, e ele começa dizendo o quê? Eu sou o Senhor teu Deus que te libertou da escravidão. Então, a graça de Deus, na verdade, é o fundamento para a nossa obediência. Vamos ver os vídeos, então. Deixa um pequeno detalhe, claro, que o pastor me incitou a falar agora. É tão interessante isso. Eu sou o Senhor teu Deus que te livrei. Então, ele primeiro livrou. Para ditar a regra. Isso é muito... Ditar, às vezes, fica a palavra forte, mas para ele distribuir a regra, semear a regra dele, né? Diz: olha, eu sou o teu Deus que eu vou te livrar. Aí ele diz: será que ele vai? Isso. Não, ele livrou e disse: eu te livrei. Não é então nós temos né? regras. Então nós temos regras, que foi essa questão que a gente está introduzindo. Temos regras como uma consequência daquilo que já foi feito. É muito interessante. Ele não disse assim: olha, eu tenho um plano de libertar vocês. Sim. E se vocês cumprirem a regra, no final da história... Não é isso. Ó, já está tudo certo. Eu já tirei vocês e a vida que vocês vão viver agora como consequência dessa liberdade é essa aqui. Perfeito. Olha, que diferença, não é? Se você não ensinar isso direitinho, por isso que fica esse monte de interesseiro querendo fazer negócio com Deus. Deus nunca fez negócio com o ser humano. Ele partiu na frente. E aí cai na onde? No legalismo. No legalismo. É sério, o negócio aqui é... Vamos ver, Dé? Você passa pra gente os vídeos? Pode entender, quer falar com vocês dois. Eu queria perguntar sobre a mensagem que a gente acabou de ouvir. Vocês se sentem libertos? Sim. Sem dúvida nenhuma, a mensagem foi excelente e nos deu mais conhecimento ainda. De que forma nós podemos ser libertos? Nós estamos sendo libertos e nós somos libertos. A pregação ela traduziu a essência daquele momento de Jesus Cristo. Ela nos tocou profundamente. Entendeu? Só Jesus, né? Seguir os passos dele, observar a sua palavra, não tem dúvida nenhuma que nós seremos libertos. Obrigada. O Pode Entender agradece aos amados. Amados, essa mensagem de agora falou sobre liberdade. E aí o Pode Entender quer saber, vocês se consideram livres? Sim, com certeza. Livre pra gente é livre do pecado, livre da punição, né? É o sangue de Cristo derramado na cruz, nos remindo, nos livrando da culpa. É isso. E também a mensagem falou sobre os propósitos de nós sermos testemunhas. Que coisa maravilhosa, né? Essa prática do dia a dia de ser testemunha, como é que é na vida de vocês?
no nosso dia a dia a gente tem testemunhado com as nossas ações, né? Não só fazendo as benfeitorias, né? Querendo fazer coisas do mundo, né? Mas que a gente possa ser realmente testemunha, vivenciar tudo aquilo que Deus colocou como propósito na nossa vida e que isso possa refletir no nosso dia a dia. Estarmos integrados, né, no mundo, mas sendo servos de Cristo, fazendo aquilo que vem da vontade de Deus. É isso. O Pode Entender agradece a vocês a participação. Então é isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre liberdade. Muitas pessoas hoje em dia levantam bandeiras de liberdade, seja ela de expressão, de gênero, de ideologias, de trabalho, várias bandeiras. E aí a gente quer saber onde está a diferença da liberdade em Cristo. Como é que a gente entende isso? Vamos começar pela frase famosa de Jesus, né? Se você conhecer a verdade vai te libertar. Boa frase, bom texto, pastor lembrar. E Jesus disse isso fazendo referência a ele mesmo, porque ele diz, eu sou a verdade, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade, na boca daquele que é a própria palavra de Deus, que é Jesus, é ele mesmo. Se é ele quem nos liberta, qualquer outra proposta de liberdade, aí a gente vai lembrar do Sermão da Noite, é um falso Deus. É uma falsa redenção. É uma falsa liberdade. É uma falsa sensação de liberdade. Eu penso que sou livre, mas no final das contas, eu não sou. Eu sou escravo de uma ideologia, eu sou escravo de um pretenso poder, eu sou escravo de alguma ideia, eu sou escravo de mim mesmo, às vezes, os meus sentimentos, né? O que eu sinto é o que importa, né? Então, qualquer outra, isso dentro da cosmovisão cristã, tá? É importante também a gente enfatizar isso. Qualquer outra proposta de liberdade que não considere Jesus Cristo como o Redentor, isto é, aquele que conquistou a liberdade, aquele que comprou, que pagou o preço da liberdade, qualquer outra proposta que não considere Jesus como Redentor, como libertador de fato, no final das contas, não é liberdade. Eu vou começar assim e vou deixar com o meu mestre aqui. Beleza. Vejam como é interessante nos dois depoimentos. Um ficou mais nítido ainda. O outro tocou no assunto, que é como é que você é livre se você tem culpa? Não dá para ser livre. E veja, o ato que a gente, eu digo, não é ato falho não, eu diria que é a nossa natureza se desnudando. Quando a gente diz, no meio de uma vida cristã, no meio de um povo de Deus, assim, Cristo morreu para que nós sejamos livres. Não, Cristo morreu e eu sou livre. Eu tenho que assumir essa identidade. Eu já sou. Ele realizou a liberdade na minha vida. Mas o peso disso é terrível. Imaginemos quando o pastor Petroni coloca, eu sou livre para glorificar a Deus. Como é que glorifica a Deus? Aí apareceu aí já, tanto na fala dos dois, como no sermão. Para testemunhar. Aí eu peguei essa palavra testemunho, que é martírio, é sofrimento. Mas sofrimento do quê? Se Cristo já cumpriu. O sofrimento é meu, para que eu não apareça. E uma pessoa naturalmente egoísta e orgulhosa, ele que quer aparecer. Essa pessoa quer aparecer. E no testemunho, eu não posso aparecer. Então o sofrimento é esse. O sofrimento é eu demonstrar que de fato sou livre e que essa liberdade não é para ser quem eu quero ser. Essa liberdade é para que Cristo seja em mim. Então esse é o martírio. Porque a linguagem paulina é mais clara ainda quando ele diz, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero é isso que eu faço. Então essa é a luta terrível que nós temos. Então testemunhar essa liberdade é dizer o que Cristo tem feito na minha vida. É fluir pelos frutos do Espírito. É uma vida muito mais voltada para a prática do que foi feito em mim do que o que eu quero fazer nos outros. Os outros vão ser tocados pelo que Cristo fez em mim.
porque eu não vou salvar ninguém, eu não vou ter força para colocar ninguém na igreja. A minha força está em me conter como humano, como um ser que tem suas autonomias, tem suas possibilidades e tem que domá-la, porque nada que eu faça que venha não glorificar não será testemunho, ainda que seja na mais bela liturgia que eu fizer. Então, é nesse aspecto que nós erramos muito quando a gente não entende, quando tomamos o ponto de partida no bloco anterior. Eu vou dar uma lei porque eu já cumpri. Eu vou dizer a vocês que eu já tirei vocês do Egito. Então, eu vou dizer a vocês que eu já libertei vocês do pecado. Então, veja como é interessante. Quando a gente justifica tantos erros nossos por causa do pecado. Pecado, a carne é fraca, e a gente se acostuma com isso. Mas será que não tem nada forte que você possa se aprimorar? Tem. Se você olhar os evangelhos, o tempo todo vai chamar a atenção que é para nos aperfeiçoar. Então está claro que ele redimiu e ele não me fez uma carne nova, ele fez um espírito novo, uma nova vida nesse sentido. Então a minha luta vai ser sempre com uma carne que tende a fraquejar. E aí eu vou ter que ter liberdade para dizer, isso não. E o argumento todo do pastor Lindbergh, conforme ele foi falando, eu fui me lembrando aqui de tudo o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Porque ele diz lá aos Gálatas, olha, a lei, que inclusive é aquilo que a gente conversou aqui offline, né? A lei era um pedagogo, né? Um fio condutor até Cristo. No capítulo 2 de Gálatas, Paulo fala assim, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Isso. Então, aí ele diz assim, mais pra frente, na carta aos Gálatas, ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando chega no capítulo 5 da carta aos Gálatas, Paulo vai falar sobre obras da carne e frutos do Espírito. E aí é justamente esse conter a natureza pecaminosa, o orgulho natural humano como consequência da queda, são as obras da carne, né? E passar a semear no Espírito, que é a linguagem que Paulo usa, né? Para então frutificar, né? Florescer esse fruto do Espírito. Que Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Quer dizer, não existe uma lei que é contra a paciência, contra a longanimidade, contra a mansidão. Existe uma lei que é contra a gritaria, a inveja, né? A violência. Contra essas coisas, há lei. Mas contra a longanimidade, o domínio próprio, não, Deus não é contra isso. Deus espera isso de nós. Ah, mas agora eu vou ter que entrar. Ele levantou uma bola aqui. Chuta. Vamos lá, mais gol, pastor. Vou dizer que eu amarelei. Mas olha como é interessante limite. Olha, isso foi Bárbara Júnior. Você, pastor Petrônio. É duro você escutar. Paciência tem limite. Mentira. Biblicamente, não. Que legal isso, né? Amor tem limite? Não. Não tem limite. Olha, a Bíblia é muito completa. E a gente é quem cria esse... Não, minha paciência tem limite. Se a tua paciência tem limite, é que você está limitando o espírito. Aí Paulo chama isso de entristecer o espírito que está em você. Ele explica isso aos Efésios. Gente, é completa a teoria. Esses dias eu estava dizendo para um jurista, né? Ele disse aí, a palavra não é minha, é de Clóvis Bevilacqua, que dizia, um bom advogado não pode exercer a função sem ler toda a Bíblia. Ela é um manual humano. Achei isso bárbaro, porque realmente, quando a gente vê, o pastor levanta exatamente esse aspecto tão importante para nós. Minha paciência tem limite. Eu vou reconhecer que tem, a minha também tem. Mas quando isso acontece, eu estou negando um princípio bíblico. Quando ela excede Quando ela excede, entendeu? Porque isso é que é maravilhoso. Da mesma forma, quando Paulo explica a Filemão, olha, a paz que eu te desejo excede o teu entendimento. Então, nós nós nunca vamos entender o amor, a paciência, esse dom do Espírito na sua totalidade, está lá na Bíblia. Porque nós, enquanto estivermos nesse mundo limitado, liberdade, nós vamos imaginar que, até eu comentei aqui também nos bastidores com o pastor Petrônio, com o Esther, que eu uso muito o termo carta de euforia. Porque ela expressa para mim muito mais do que a palavra liberdade. Porque a carta de euforia é, eu vou comprar o que é meu para torná-lo livre. Já é meu, mas ele tem dívida, eu vou pagar a dívida dele. Aí ele agora é meu.
Então agora, ainda que ele ande na rua e todo mundo chame de escravo, ele vai saber que não é Ele escravo. não é mais. Né? Enquanto aquela liberdade, até usei o exemplo da liberdade que se dá hoje aos que andam com tornozeleira eletrônica. Ele põe a roupa, se cobre, todo ninguém vê a tornozeleira, ele vai imaginar que ele está livre. E todo mundo vai olhar para ele, olha, é um criminoso, está livre. Ou tal, o crime que ele cometeu está livre. Só ele sabe que não está livre. Então veja como a liberdade é uma coisa extremamente pessoal. Agora, a cateoforria, o dono seu, aí volta ao termo do que ele nos fez lá do Egito, tirando da escravidão, ele pagou nossa dívida, agora eu posso dizer que você é livre. E você pode dizer ao mundo todo, eu sou livre, e você vai sempre ter que dizer, eu sou livre porque Deus me resgatou. Então você tem essa relação. Então, muitas vezes, a liberdade não é tirar a algema. Se você está andando de algema, quem é que vai dizer que você é livre? E essa algema é no coração do homem. Então, se não for liberto interiormente, você vai andar como livre, porém, como o termo que foi usado lá nos dois depoimentos. Você vai andar com culpa o tempo todo. E a culpa é um fracasso da experiência humana. E é nesse ponto que os dois sermões de domingo passado se encontram, né? O que o pastor está citando, a algema, que é algo visível, externo. A gente falou dos ídolos, por exemplo, no domingo à noite, né? Algo que é visto e é condenado, claro. Mas e aquele que não é visto? Aquela algema da alma que está no coração, o ídolo que não é visto, que está no coração, né? E foi uma frase ainda que eu falei na ceia, mas acho que foi de manhã que eu falei. Eu falei sangue jogado por cima de nós, do lado de fora suja. Mas o sangue de Jesus dentro de nós, ele nos limpa. Essa parte eu não vi. Purifica. Já me entreguei, não vi de manhã. Então, é importante isso, né? Porque a liberdade que Cristo conquistou para nós, e é muito bom essa linguagem da alforria, da redenção, porque é como se de fato nós nos tornássemos escravos, e aí Jesus chegasse lá no mercado, onde tem os escravos, né? E chegasse lá para o senhor ruim, né? E dissesse quanto custa. E Paulo diz, né? Quanto que custa o pecado? É a morte. O salário do pecado é a morte. Mas quanto custa? É a morte. Eu falei, então eu morro. É morte? É sangue que paga? Então eu pago. E aí você me dá o que é meu. Né? Então é dessa forma que Jesus nos... E Pedro fala isso, né? Primeira carta de Pedro, ele fala, a nossa redenção não foi comprada nem por ouro, nem por prata, mas pelo sangue precioso, como de ovelha sem defeito, o sangue de Jesus. Então, a liberdade de um cristão, por exemplo, ela é pela graça, mas ela não foi de graça. Né? Um alto preço foi pago, que foi a morte de Cristo Jesus em nosso lugar. Nós não fomos simplesmente inocentados. Deus não simplesmente acordou um dia e falou assim, quer saber? Vai embora. Não foi isso. Porque senão Deus seria injusto se ele procedesse assim. Porque o pecado precisa ser punido. E Deus, de fato, ele pune o pecado. Deus, de fato, ele é justo. Mas como é que ele satisfaz essa justiça dele? Como é que ele paga esse preço do pecado, que é sangue derramado, que é morte? Na pessoa de Cristo Jesus. Então é por isso que no final das contas, a lei vai revelar isso pra gente. Porque você vai olhar todos aqueles preceitos e vai dizer, eu não consigo viver assim. É isso que eu ia falar. Então a nossa crise é justamente essa, você olhar e falar, eu não consigo, mas eu quero. Isso, essa eu é quero a nossa ser crise. livre. Exatamente. Tem esse anseio dentro do ser humano. Por isso que ele está fabricando ídolos, por isso que ele está fabricando liberdades. Seja através de uma ideologia, de uma sensação de poder, de dentro expressão, dele mesmo, de uma expressão. De querer expressar ele as minhas ideias, essa vida livre, essa liberdade, porque tem esse anseio, como diz lá Salomão, os Eclesiastes, tem esse anseio dentro do coração da humanidade de ser livre. A gente está buscando isso porque a gente foi feito para isso, para a glória de Deus. Então, enquanto a gente não passar por esse sangue, né, por essa redenção conquistada pelo sangue de Cristo Jesus, a gente não vai experimentar a verdadeira liberdade. A gente vai ficar tateando no escuro, como diz o profeta. Né? E eu li esses dias, né, um comentarista falando, né, que a santificação tem 3 fases.
A primeira é eu sou santo porque Deus me escolheu lá antes, né? Antes de tudo. Eu estou sendo salvo, santificado, porque eu estou passando por essa peregrinação e estou nessa luta. E eu serei santificado e salvo quando Cristo vier, que vai se concretizar. Paulo usa esses 3 tempos verbais aí da salvação. Ele disse: eu fui salvo da condenação do pecado, eu estou sendo salvo, É isso mesmo. né, de mim mesmo, porque a cada dia mais a misericórdia do Senhor está se renovando sobre mim e eu estou sendo fortalecido nisso, e eu serei salvo no final das contas, no final da história, de uma vez por todas, da presença do pecado. Né? Esse argumento traz à tona a influência do helenismo no cristianismo. Eu acho isso interessante a gente abordar, porque quando a gente, vocês já citaram aqui, e era um programa que eu tinha em Garanhuns, 6 horas da manhã aos domingos, eu iniciava o programa A Verdade que Liberta. E um belo dia, eu saía de lá, e da rádio, e ia para a igreja. Aí eu passava, tomar um café, não tinha as padarias que tem em São Paulo, mas parava nos botecos para tomar um café. Eu saía cedo, morava no Instituto, e aí eu lembro que alguém perguntou assim, eu vi seu programa, apontando o dedo para mim assim, mas liberto de quê mesmo? Aí eu achei aquele desafiador. E aí eu fiquei observando essa explicação de Paulo, os comentários aqui, e que o pastor Betônio colocou, e olha a influência da dialética. Eu fui salvo. Essa é a tese. Aí você vive como todos os demais. Aí alguém diz, mas salvo do quê? Uhum. Então essa é a antítese, eu estou negando. Eu sou um salvo. Eu fui salvo no Cordeiro. Estou vivendo uma vida igualzinha a você. Sofro, minha lavoura queima, o peixe não vem, um sofrimento danado. A contratese, ou seja, a antítese, né? Não resolveu. Por quê? Porque a olho nu, ninguém viu aquele lavar que foi por dentro, que ele já mencionou na anterior. Então, os nossos olhos não alcançam a obra que Cristo faz na vida de uma pessoa. Só o conviver com muito tempo, porque ninguém é perfeito, as nossas imperfeições vão aparecer. À medida que o sangue de Cristo faz a limpeza, ela sai, a sujeira sai, e as pessoas vão nos ver como sujos em alguns momentos. Por isso que as pessoas perguntam, salvo do quê? Eu vi você dizendo um palavrão, salvo do quê? Eu vi você xingando o marido da mulher. É o testemunho. É o testemunho. Então, veja, o que é a antítese? Aí vem a síntese. Quando Cristo vier, ele vai dizer quem foi salvo. Ele vai dizer, você vem de bendito do meu Pai. Então, olha a influência da dialética, né? Porque nós não temos como escapar muito disso, não. Então, porque por mais que qualquer intrigazinha que no cotidiano levantar, a primeira coisa que eu vou dizer, não, você é crente, ou seja, a primeira coisa é negar o meu testemunho. Então, esses 3 movimentos são fundamentais. É para mostrar que a obra não foi feita por nós não temos condições de nos alforriar. Isso foi feito por quem não faz negócio com o ser humano. Ele comprou, selou, viva aí. Se você puder testemunhar, faz, porque é isso que eu quero que você faça. E isso é um esforço tremendo para a gente não pisar na linguagem mais comum, não pisar na bola, porque nós somos salvos. Né? Então, esse cotidiano aqui é aprovação. Por isso que ele avisou. Eu não vou dizer o dia que eu vou voltar, porque a coisa eu sei que vai ser difícil. Né? E tanto a palavra fala, né, que ele vai abreviar o tempo, por causa dos salvos dos eleitos, né? Vai aguentar mais, né? Exatamente, senão a gente também vai. não chegaria. E aí, eu tenho que falar uma coisa, que o sermão da noite foi muito difícil, muito desafiador. As palavras que... Pra mim também foi difícil. Foi difícil, né? Muito mosquito, a luz apagada. Muito desafiador ouvir e refletir sobre o que foi dito ali. A gente parar, pensar. Olha, foi bem... E aí, você falou muito sobre a idolatria. Então, aí eu queria ir por um caminho. Como eu consigo identificar se eu estou fora desse limite de idolatria? Se eu estou idolatrando algo ou alguma coisa, alguma situação? Porque você tirou a gente da zona de conforto, né? Dizendo que ídolos não são só
as imagens que são feitas, né? A gente tem estudado nas quartas-feiras sobre santidade da igreja. Em Levíticos, nós estudamos semana passada sobre o pecado, sobre o sacrifício da ignorância, que era feito lá pelos israelitas. E hoje em dia a gente não tem mais esse sacrifício, porque nós somos indesculpáveis, porque Cristo já veio, a gente sabe toda a obra dele. Mas será que há algum sentido nós somos ainda ignorantes? Idolatria. Vamos ver os vídeos que a gente tem? Mas quem deu um estudo em Levítico não fui eu, não. Eu juntei os dois, né? Os estudos de quarta-feira e a mensagem de domingo à noite. Vamos ver os vídeos para ver o que o pessoal falou? Certo. E agora sobre a mensagem que a gente ouviu agora há pouco. Você já tinha pensado em idolatria como algo tão abrangente como foi exposto? Então, a gente geralmente tende a acreditar que a idolatria é só questão de imagem, né? Mas essa frase de Calvino eu já tinha ouvido, né? Sobre que nós somos uma fábrica de ídolos. E isso é um grande problema na nossa vida, no sentido de que a gente faz isso de uma forma tão automática. Qualquer coisa que hoje você coloca um anseio, um desejo, isso pode se tornar um ídolo na sua vida. E muitas das vezes a gente passa despercebido, são coisas sutis e a gente precisa estar atento, precisa vigiar realmente que essas coisas entram na nossa vida, a gente acaba tendo aquilo como um ídolo e a gente não percebe. Acho que a mensagem foi de conta aos nossos corações nesse sentido, para abrir os nossos olhos e falar, tem coisas sutis que podem estar substituindo o lugar de Deus na sua vida. Então fala pra gente, qual que você acha que é a importância da gente examinar nosso próprio coração e lutar contra ídolos que têm ganhado ele? A importância de cada vez mais nós estarmos dedicados a Deus, né? Porque se nós olharmos para dentro de nós temos muita coisa, muitos ídolos, né? Que, como o pastor disse, não são ídolos de barro nem de pedra, mas são coisas que nós criamos e que nós temos que lutar para vencer todos esses obstáculos, né? Então é isso que eu olho para dentro de mim e eu sei qual é o meu ídolo e eu luto sempre por ele, para me livrar disso, né? Para que Deus me transforme cada dia. Muito bom. E aí? Eu acho que a igreja entendeu bem o sermão. Né? Eu vi esses que falaram, vi outros comentários, né? E eu achei que entendeu bem. O que achei inovador na mensagem, reverendo Petrônio, é abordar, aparentemente, uma forma tão antiga, né? Porque tem 500 anos de reforma protestante. Mas isso ele puxou do Êxodo, ou seja, bem do berço, bem do berço. Eu fico imaginando, toda vez que eu li aquela história de Moisés, quando ele viu o povo adorando o bezerro, ele ficou tão irado e ele estava com a lei na mão. Tá com a pedra no chão. Toca no chão, a lei, a revelação que ele trazia. Olha como a idolatria, ela incomoda. Se incomoda assim um homem, uma criatura igual, né? O Moisés era um igual dele, Moisés era um homem de falhas, de problemas, mas ele sabia o que aquilo significava para Deus. Então ele quebrar a lei demonstra exatamente a indignação que é você trocar Deus por outros que não são Deus. A incoerência, aí foi quando eu abordei lá em Levítico, né? A incoerência para aquele povo é porque eles tiveram um contato muito próximo com Deus, né? O povo de Israel foi chamado para ser modelo porque Deus falou diretamente com eles. Então era uma experiência que, Deus não era Deus dos outros? Já era. Deus sempre foi Deus de tudo. Uhum. Mas ele escolheu aquele povo, e ele conhecia muito bem, o povo de Israel não era tão diferente do povo do povo gentio. Só que o povo de Israel foi escolhido para ele fazer um monte de obra na vida daquele povo, aí ele vem e se revela. Tá vendo? Fui eu que tirei vocês dali, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz isso. Tá bom. Então agora diz isso para o mundo. Aí o que eles fazem? Eles demonstram exatamente a ignorância do que aquilo significava para eles. Adorar o Deus que fez tudo isso por vocês é exatamente assumir um compromisso de dizer ao mundo essa comunhão que é necessário ter com ele. Eu achei isso, do ponto de vista da pregação,
inovador, porque nós tínhamos o hábito que se tinha 1.500 anos, ou perdão, 500 anos atrás. Eu não vou tirar o mérito da visão da reforma, de abolir, tirar tudo dos templos. Naquele tempo foi Naquele extremamente tempo, necessário. Era extremamente necessário. E agora eu diria, parece até que Calvino descobre uma coisa nova, que a briga de Calvino era querer fazer de Genebra uma igreja, não conseguiu, né? Então, depois que quando chamam ele para o segundo momento de Genebra, ele já volta mais amadurecido, ele começa a fazer separações. E bem, não adianta adorar por obrigação. Ou você adora de coração, ou não vai resolver. Então, começa a amadurecer. A ignorância começa a ser combatida, conhecer a verdade e ela te liberta. Ora, eu até no estudo eu chamei atenção para isso. Os sacerdotes tinham um hábito muito interessante. Sempre quando encontrava o povo de Israel, dizia, cadê o livro? Tira o livro do baú, vamos ler. E lia em praça pública. Não é do livro que se conhece, não é da palavra que se conhece. Então é conhecendo que você vai encontrar a verdade, só assim vai se libertar. Então, quando eu terminou o sermão de domingo, eu coloquei uma frase no meu coração, que é exatamente que eu resumi o sermão do pastor Petrônio. Então, a idolatria não está no templo. Então, eu acredito que esses 500 anos deu para a gente amadurecer o suficiente. Porque nós tiramos os ídolos e nos colocamos como ídolos. Fizemos os nossos bezerros de ouro. Meu Deus do céu, é pior do que botar uma imagem. Por quê? Porque você é uma imagem que fala, que diz seus conceitos, que se exibe, que se apresenta com hipocrisia, sem hipocrisia, e aquela imagem que tiver lá não fala nada. Claro, não estou dizendo que não é pecado, só estou dizendo o quanto é perigoso. Eu lembro muito de uma fala que dizia o reverendo, acho que é Francisco Leonardo. Ele dizia, eu entendo porque Calvino mandava derrubar tudo, tirar tudo dos templos. Porque ele sabia mais do que ninguém, porque ele era um católico, sabia mais do que ninguém o que era o peso da idolatria. Então eu acredito que nós hoje estamos desafiados com aquela mensagem de domingo a aprender ou revisar isso. Como disse o Samuel, já tinha ouvido essa palavra de Calvino, mas nós ouvimos agora dentro de um contexto. E ouvimos não mais para 500 anos atrás, mas para nós. Né? Para o século XXI. Para o século XXI. Nós continuamos a fabricar ídolos. Então, quando eu vou lá para frente e eu fico olhando a barba do irmão que está cantando isso e aquilo, então eu estou olhando para o exterior dele. Né? O que eu tenho que fazer é olhar para o meu interior para louvar junto. Tanto é que no texto da ceia de Coríntios fala, examine-se a si mesmo. E eu terminei, né? o sermão da noite citando o Salmo de Davi. Sonda-me, ó Deus. É verdade. Vê se há em mim algum caminho mau. Nunca é o outro, né? Sempre somos nós, né? Porque olha só, qual que é o problema da idolatria? É o que o pastor estava falando. É criar imagem, não criar imagem necessariamente. Isso. Porque a imagem ela pode se materializar num barro, na madeira, sei lá. Plástico. Mas eu posso criar aqui. Então, o que seria, talvez, criar uma imagem de Deus? É eu, na minha compreensão teológica, na minha concepção sobre quem Deus é, criar uma imagem de Deus. Não, Deus não faria isso. Deus não gosta disso. Não, Deus só age assim. Não, Deus não está ali. Não, Deus não age desse jeito. Isso já é uma forma de idolatria. Você botar na sua cabeça um jeito de Deus ser. E quando você olha, como o pastor está falando, a barba de alguém, por exemplo, que está lá na frente, e na sua cabeça de Deus, Deus não gosta de gente que tem barba, por exemplo, eu estou usando só o exemplo que ele deu aqui, você fala, por que esse cara está de barba? Não pode ter barba, mas onde ele disse que tem? Não, ele não disse. É que eu criei na minha cabeça uma imagem de um Deus que não gosta de barba. Essa é a então, assim, é complexo mesmo. Então, é bem isso. É interessante o episódio que o pastor citou, lá com o bezerro de ouro. Moisés subiu para o monte, na ideia do povo ele estava demorando demais, o povo chega para Arão, que era o pastor auxiliar, né? E falou, Arão, Moisés está demorando muito, e a gente quer adorar a Deus, olha que conversa. A fidelidade. A gente quer adorar a Deus, a gente ama a Deus. Você poderia, olha só, né, fazer para nós um ídolo de ouro. E o interessante é que a gente culpa muito o pecado do povo nessa história. E de fato o povo tem seu pecado aí. Mas eu noto também Arão, que diz então vamos lá.
tragam as argolas, Se tragam deu, as... né? Olha aqui, olha o papel do líder aí. Se O líder deu. está patrocinando esse coração idólatra do povo. Aí Moisés desce e vê aquela festança, né? E o povo ainda está dizendo que aquele bezerro é Yahvé, é o grande eu sou. Esse é o Senhor, nosso Deus, que nos tirou da terra. Não, não é ele. Não é ele. Não é ele. Então, você vê, esse povo, eles não têm crise histórica. Eles sabem que eles foram libertos do Egito. Eles conhecem a história deles. Eles conhecem um Deus que, sabe, que liberta, que abriu o Mar Vermelho. Eles só estão olhando para um objeto e dizendo: o Deus que nos libertou é esse aqui, ó. É a imagem criada na cabeça deles. Aí tem a célebre frase, que eu não sei nem quem foi que inventou, mas que funciona para essa hora. Tirar o povo do Egito é fácil. Difícil é tirar o Egito do povo. Porque tá enraizado no coração da gente essa coisa de criar ídolos. Aí o Calvino ajuda a gente de novo, né? É uma fábrica de ídolos. Mais uma lição que eu aprendi hoje. Você, filho, está começando o pastorado, muito cuidado na escolha do pastor auxiliar. Foi um risco danado. Mas veja como é interessante essas colocações. Acho que o Pode Entender é uma oportunidade muito, muito, muito importante para nós. Porque a gente vai além, né? E aprofunda coisa que às vezes não dá tempo para aprofundar na mensagem, o tempo é corrido. Pastor, né? vai mais perto do microfone. E as pessoas estão mais concentradas no sermão e às vezes não tem essa prática que nós já temos de associar rapidamente as coisas. Então aqui a gente faz as associações. Sim. E eu estou lembrando dessa fala de Calvino e demonstrando para nós mesmos quanto nós podemos, como líderes que somos, fazer o que Arão fez. Né? Pode não ser um bezerro de ouro, mas pode ser uma corrente doutrinária, uma ideologia. Atender às pressões da massa. Se render às pressões de... Igreja agora tem que ser assim. Olha, eu tenho observado... É o que o povo quer, né? Se eu não fizer... Esse é o ponto que eu ia falar. Se eu não fizer, aí eu deixo o seu pastor bom. Se eu não fizer assim, a igreja não cresce. Se eu fizer assim, os membros vão embora. Então você fica escravo dos seus seguidores. Era o que Arão era. Moisés não veio. Quem está tocando esse povo sou eu. Então estão me seguindo. Uhum. Se eu disser não, eu vou pagar uma conta. Então eu me rendo. Vamos lá. É o bezerro? Vamos fazer o bezerro. Veja, hoje tem outros bezerros que estão sendo feitos, né? E não adianta dizer... Esse é um perigo que eu gostaria muito de deixar registrado aqui. Vez por outra me perguntam. Mas você com essa cabeça ainda é pastor presbiteriano? Eu disse, todas as vezes que um presbiteriano sair da Bíblia, eu deixei de ser. Mas quando ele permanecer na Bíblia, eu seria um presbiteriano, como outra denominação pode ser. Uhum. Nossa linha de fé e prática não é a convenção e a tradição presbiteriana. A palavra. É a palavra de Deus. E aí não tenho encontrado dificuldades em ser presbiteriano porque ela segue a palavra de Deus. Agora, fazer a vontade dos seguidores, como muitos procuram fazer. Ceder à pressão, né? Ceder à pressão e depois culpar a denominação, aí eu tenho meus problemas, né? É melhor assumir que os Arões se multiplicam também. Fora que é bíblica também a menção de que vocês vão ser cobrados muito mais, porque vocês estão pastoreando, vocês são líderes do o rebanho de Deus. Exatamente. Então, isso também deve ficar bastante na cabeça de vocês, né? Rebanho de Deus que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Voltamos na questão do Redentor, que é Cristo. Então, a gente não tem o direito de fazer o que bem entende, primeiro com a igreja, nesse caso, mas em última análise, de forma geral, para quem nos ouve agora, com a nossa vida também. A gente não tem o direito de fazer o que a gente bem entende, porque nós temos um Senhor. Nós temos alguém que é o nosso dono. Que nos libertou. Eu sei que é uma linguagem assim, nossa, ele é meu dono, mas de fato ele é. Ele nos comprou. Pedro fala, vocês são propriedade exclusiva. Então ele nos comprou, nós somos dele. Eu sou o Senhor, o teu Deus fui eu. Eu te trouxe para mim. Né? Olha que idolatria sutil. Merece vários podcasts, mas meu corpo, minhas regras. Voltamos lá nas bandeiras levantadas da liberdade. liberdade. Você falou, meu corpo, minhas regras. Nada mais contraditório que depois batalhar por solidariedade, por coletivo, por respeito ao outro, quando o outro é só você.
É. É perigoso, não é? Muito. E essa forma de idolatria, essa é uma forma de negar a Deus Uhum. da forma mais direta e mais abusiva que tem. É o que Adão e Eva fez. Isso. Eu não quero o jeito de Deus. Eu quero mesmo. Será que é isso mesmo que quer dizer? Essa foi a conversa que Satanás plantou ali, né? É. Foi isso mesmo que ele disse? Não sei não, hein? Botou a dúvida ali, né? E aí, dentro da dúvida, somado com o que já se desejava, né? Isso. Porque Eva viu que o fruto era desejável e tal. Então, essa decisão autônoma, vou fazer o teste, vou fazer o que eu quero, meu corpo, minhas regras, vou considerar a vida sem aquilo que Deus disse, a partir do que eu quero, para ver no que vai dar, aí a gente está colhendo os frutos até hoje disso daí. Você imaginou que incoerência? Eu sou livre para me violar, para me molestar. Eu acho que nós regredimos. É muito, a né? civilização. Muito. Eu nem sei, mas. Fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Mas e isso só são os 2 primeiros mandamentos, né? Que nós começamos a trabalhar. Vai longe. E aí a gente tem mais 8, 8, né? tem mais 8. 8. Que 2 ainda são vertical, que tem relação com isso, Deus, isso. né? É isso. E os outros 6 são Horizontal. horizontal, relacionamento com o outro, Aham. né, pastor? Isso. E aí? Porque o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, a regra para viver, que é o título da série, né? Não é que Deus quer que você odeie todo o restante e só. Não. É que você ame ele acima de qualquer outra coisa. Então, pega Jesus dizendo lá, se você amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não serve para ser meu discípulo. Então, assim, é muito difícil isso. Porque você ama muito seus pais, seus familiares, seu filho, sua filha, seu neto. A gente tem um apreço. E essas coisas, inclusive, têm potencial para serem nossos ídolos de tanto amor que nós temos por essas coisas, né? Então, assim, tem gente que, inclusive, enxerga que a redenção da sociedade é a família. Embora a família exerça papel importantíssimo na construção social, na proliferação de uma boa cultura, né? Mas a família não é o Redentor. Então veja como é sutil. O Redentor é Jesus. Um governo, um presidente, um prefeito não é o Redentor. O meu dinheiro não é o provedor de fato, é provisão. Não é o provedor, é provisão, é bênção, é dádiva. Isso aí a gente entra no conceito de mordomia, né, generosidade e tantas outras coisas. Então, assim, eu recebi com um propósito. Então, a ideia é a gente entender que não é que Deus quer que você não usufrua da criação, que você não ame as coisas que Ele te deu, o seu trabalho, a sua família. É que você não deve fazer com que essas coisas substitua o lugar de Deus. Como diz Paulo lá em Romanos capítulo 1, não roube a glória de Deus, né? Então, a lei é uma regra para viver, porque você, através dela, você termina naquilo que Jesus chama de vida abundante. É o shalom de Deus, né? Que é a vida em ordem, que é tudo do jeito que tem que ser. Do jeito que Deus fez para ser. Não existe caos para Deus, né? Não. Somos nós que fazemos o caos. Acho que essa questão do próximo está tão bem explicado quando aquele jovem pergunta: e quem é o meu próximo? Eu acho que ele denuncia o egoísmo humano. Quem é o meu próximo? Nós vivemos numa sociedade que, se nós fizermos um quadro comparativo, nós estamos muito longe de ser o que Deus deseja para nós. Inclusive, sobretudo, os cristãos. Imagina-se que dentro de uma sociedade cristã, entre nós, você não teria ou não deveria ter uma exclusão. Ou seja, eu não posso cancelar ninguém do meu convívio. Então, esse é o primeiro movimento em relação ao outro. Quando você pega Gálatas, diz assim:
façamos o bem a todos, primeiramente aos domésticos da fé. Ah, mas isso é exclusão. Eu gastei um tempinho investindo nesse texto. Não é exclusão. Porque é uma hipocrisia eu pular essa fase. Uhum. Legal. Que coisa, né? Não, eu não faço para o meu irmão da igreja que está lá aparecendo e vou fazer por outro porque dá uma imagem maravilhosa. Eu sou o grande fazedor de obras lá fora e a tua casa está abandonada. Acho que é por isso, né, pastor, que Paulo fala lá que o pastor, ele não está habilitado para tomar conta da igreja se antes ele não souber governar a própria casa, né? Está na mesma linha de raciocínio. Então, veja, eu acho isso maravilhoso. Quem é o meu próximo? A forma de dizer, eu não quero cuidar de ninguém. Né? É o Caim, né? É o Caim. Eu não sou cuidador do meu irmão. Você lembrou, porque quando você falou isso, eu digo, olha, eu estava novamente revendo. Que tem uma grande discussão, eu comentei que estou relendo as questões judaicas por causa da aproximação com um rabino. E é interessante porque todo cuidado tenho que ter para avançar nessas áreas, porque nós somos princípios judaicos cristãos, nós não podemos separar isso. Mas tem uma coisa que me incomoda muito quando as pessoas dizem assim, né? Quer dizer que o teu Deus gostou de Abel, não gostou de Caim. Quer dizer que teu Deus gostou de Jacó, não gostou de Esaú. Mas muito legal, né? Esse Deus que exclui, né? Que faz acepção de pessoas. Ele diz em algum momento que não faz acepção, diz, então, você pega isso aí e procura entender. Porque se ele diz que não faz, ele é Deus, ele não faz. Então, cabe a mim, como humano ilimitado, entender por que Esaú e não Jacó, por que Caim e não Abel. Aí você vai ver que está na mesma lógica dele ter dito assim, olha, eu vou dar uma lei porque eu já te livrei do Egito. Eu vou mostrar para você que eu fiz antes. Muito antes de Caim errar, ele já tinha dito que ele era o Deus das primícias. Então, quem foi que não gostou de Deus? Antes de eu demonstrar que não anda com aqueles que fazem coisa que ele não gosta. Então, o que Deus está dizendo é, olha, Esaú, enquanto você estiver fazendo isso, eu não ando com você. Olha, Caim, enquanto você estiver desejando a morte do seu irmão, eu não ando com você. O rebelde da história não é Deus. Não né? é Deus. Veja como é interessante aprofundar isso, né? Porque é muito fácil, a gente não acredita em Deus, detona ele. Não, eu parto do princípio. É uma questão de coerência nossa. Se a Bíblia é minha regra de fé e prática, eu vou atrás da verdade até enquanto eu puder. Porque ela é minha regra de fé e prática, que é o tema da nossa série. Uhum. Né? O tema da nossa série. Então eu vou atrás. Eu não vou bandear só porque um cidadão mais inteligente do que eu, ou aparentemente mais inteligente do que os outros, disse que Deus errou. Não, eu vou atrás. Eu sinto muito isso. Uma das coisas que mais me encanta quando eu li, se for um livro que eu li todo, foi a filosofia de Platão. Porque eu encontro, se quem quiser abrir lá, vai ver. Platão escreve sobre teologia. E ele diz com clareza, ele diz, meu objetivo é esclarecer. Como eu não posso esclarecer que não tem um Deus, eu não posso negar que ele não existe. Então, por ofício, eu não sou teísta, porque eu não acredito. Mas eu não acreditar, não posso negar, até que eu prove. Então, isso é uma honestidade maravilhosa, né? Então, da mesma forma, a gente deve continuar hoje. Eu já creio em Deus, passei a crer em Deus, eu tive uma experiência com Ele. Então, quando alguém diz que é mentira, que é isso, que é aquilo, e levanta as polêmicas contra a Bíblia, compete a mim chamar para o diálogo. E não excluir a pessoa porque ele diz que não concorda, xinga, meu Deus, joga a Bíblia no lixo. Eu só chamo para conversar. Eu quero mostrar para ele como é que eu entendi. Você acha que eu sou ignorante, que eu vou ver Deus dizendo que não faz acepção de pessoas e ele fez com Jacó e Esaú, ele fez com Abel e Caim? Então seria eu ignorante. Não, eu quero conversar com você. Se você quiser ouvir, vamos conversar. Porque o que Deus fez foi, há muito tempo, Esaú, você sabia que isso não combinava comigo. Ah, mas Jacó, a mãe foi enganada. Todos nós erramos, Esaú. Você não errava? Foi só Sara que errou? Veja, olha como são as coisas. Nós queremos nos portar como Deus. Volta para a história Idolatria. Voltamos é muito à profundo idolatria. e o tempo não permite, que André não vai querer pagar hora extra. Pois é, gente, nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo, né? Falando sobre esse primeiro domingo dessa nova série. Mas nós vamos parar por aqui, porque aí a gente vai falar muito mais no próximo episódio. Esse foi o segundo episódio da temporada. Vocês ouçam, vejam, compartilhe, dê um ok, um likezinho pra gente no Pode Entender e também nas nossas redes sociais. Se você quiser ouvir e ver novamente os sermãos, estão todos lá no YouTube,
ouça novamente, vejam novamente, vejam o podcast também, compare o que foi dito e se tiver mais dúvidas, nos procure. Até mais para vocês, até o próximo episódio. Muito obrigado, pastor. Cabe aqui uma propaganda rapidinho? Pô, claro. Aqui, ó. A nossa caneca. André, coloca aí embaixo aí o @ das Irmãs Sublime. Né? É Irmãs Sublime. Por isso que a água é tão sublime. É elas que fizeram essa caneca aqui que você deve ter observado aí nos nossos episódios. Se você quiser também fazer a sua caneca personalizada, põe aí o @ aí, ó. Irmãs Sublime. Essa caneca aqui. E nós agradecemos o trabalho delas também, né? Obrigada, pastor Lindenberg. Obrigada, pastor Petrônio. Até o próximo episódio, gente. Obrigado, meu assistente que nunca foi Arão. Obrigado. Tchau, gente. Até mais.